Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação para sistemas embarcados. Nessa aula de hoje, nós vamos dar início às estruturas de repetição. Mais especificamente, hoje a gente vai falar sobre a estrutura de repetição for. Bem, o que são estruturas de repetição, né? A gente já sabe o que elas são, porque na verdade dentro do Arduino a gente tem uma função que é uma estrutura de repetição, que é o void loop. Mas uma definição mais clara, né, os loops ou os laços, eles são trechos de código que vão repetir uma instrução ou um conjunto de instruções de acordo com a condição. Então a gente vai ter uma certa condição e essa condição vai permitir que a gente faça uma repetição desses trechos aí de instruções, tá? O void loop que a gente está utilizando no Arduino, ele já é um tipo de loop, né? Um tipo de laço de repetição contínuo. Então, não existe uma certa condição para que ele se repita. Na verdade, ele fica repetindo de forma totalmente contínua, tá? E ele vai executar de forma indefinida, porque a condição dele, na verdade, é verdadeira de forma interna. Então, na verdade, a condição dele sempre vai ser verdadeira, a resposta da condição dele. E aí ele vai ficar repetindo isso, repetindo, até que a gente desligue o Arduino, tá? Mas existem outras estruturas de repetição que a gente pode utilizar para que apenas um trecho do código seja repetido, porque o void loop, ele repete aquele código inteiro. E a gente às vezes pode precisar que só uma parte ela seja repetida, e aí a gente pode utilizar esses laços de repetição, que são umas estruturas que podem estar dentro do próprio void loop, tá? Entre esses laços de instrução, a gente tem 3 tipos lá que a gente utiliza. Esses 3 tipos, todos eles fazem uma repetição. Então vejam aqui que a gente tem o fluxograma indicando esses 3, e a gente vê que todos eles chegam num ponto e eles retornam, tá? Então todos eles estão fazendo exatamente isso, chega num ponto e ele retorna. Só que os 3 fluxogramas são diferentes. Qual que é a diferença entre eles, né? Nesse nosso primeiro fluxograma aqui, a gente tem um laço de repetição que ele inicia um contador específico, e aí ele faz um teste baseado nesse contador normalmente, e aí ele vai e ele faz uma certa instrução, altera esse contador e volta para fazer novamente o teste. Então ele vai ficar repetindo esse processo, né? Teste, instrução, altera o contador, volta para o teste. Teste, instrução, contador, volta para o teste. Até que esse teste seja falso. Quando esse teste for falso, ele finaliza a sua estrutura de repetição e aqui embaixo ele pode estar continuando o programa, tá? Não precisa finalizar o programa em si. Ele pode continuar a realizar outras coisas e enfim. Essa seria a ideia do primeiro tipo de laço de repetição. Esse segundo tipo de laço de repetição aqui, ele é muito parecido com o terceiro, eles são muito próximos, tá? Então, o que ele faz? Primeiro ele toma uma decisão, certo? Então, você tem lá uma condição. Baseado nessa condição, se ela for verdadeira, ele faz a instrução e volta para a sua decisão. Então, ele faz a instrução e volta, e aí ele vai, caso seja falsa, né, ele finaliza. Já esse terceiro, ele vai primeiro fazer a instrução e aí ele vai verificar se ele vai repetir, tá? Então, a principal diferença entre esses dois é que, nesse caso aqui, a gente vai primeiro verificar e, se for verdadeiro, a gente faz a instrução. Então, se essa condição aqui ela for falsa, a gente não vai fazer essa instrução nenhuma vez, porque ele não vai entrar dentro da estrutura. Então, sendo falsa uma primeira vez, ele já vai para o final. Já esse outro, pelo menos uma vez ele faz essa instrução. E aí ele verifica se existe a necessidade de repetir, se sim, ele repete a instrução. Se não, ele sai também. Então, eles são muito próximos, mas um vai primeiro fazer a verificação e depois a instrução, e o outro primeiro a instrução e depois verifica se vai repeti-la, tá? O que a gente vai começar a trabalhar hoje é esse laço aqui, que é a estrutura de repetição que a gente chama de for, tá? O segundo é a estrutura while e o terceiro é a estrutura do while. Então, a gente vai começar a trabalhar com essa estrutura aqui, que é o for. Então, o que é a repetição for? O for ele é um loop, né, de comando utilizado para fazer repetição um número determinado de vezes, como se ele fosse um contador. Então, ele vai contar quantas vezes a gente vai repetir aquele processo, tá?
Para exemplificar na vida real, o que seria a estrutura for? Então, pensa em um pintor, né? Na hora que você vai pintar lá a parede da sua casa, você olha na lata e verifica quantas demãos são necessárias. E aí você começa a contá-las. Então, vamos dizer que a lata diz que são necessárias você fazer a pintura 3 vezes, né? Então, você vai passar uma primeira demão, aí você vai passar uma segunda, e aí você vai passar a terceira. E aí você finaliza. Então, existe um número prévio de vezes que você vai repetir aquelas suas instruções. No caso, a pintura, tá? Nesse caso aí. E a gente utiliza bastante a estrutura for, porque a gente muitas vezes vai precisar fazer uma repetição que seja contada, tá? Então, sempre que a gente falar sobre repetição contada, a gente acaba indo mais para o lado da estrutura de repetição for. Aqui a gente precisa deixar claro que a estrutura while e a estrutura do while, elas também permitem que a gente faça uma repetição contada, tá? Só que elas não foram feitas para isso. A estrutura for, ela foi feita de forma que a gente vai fazer sempre a estrutura de repetição contada. As outras duas é uma adaptação que a gente faz. Então, é possível, sim, utilizá-las, mas a gente dá preferência para utilizar o for, que é uma estrutura específica para isso. Qual que é a sintaxe da estrutura for? Bem, a gente vai colocar a palavrinha for na frente. For significa para, tá? Então, a gente sempre vai ler dessa forma. Para, aí aqui a gente vai colocar, entre parênteses, 3 estruturas, tá? 3 parâmetros do for. Isso torna ele um pouquinho mais chato de trabalhar do que os outros, que vai ter só a condição. Ele, na verdade, tem 3 estruturas. O primeiro parâmetro que a gente utiliza é a inicialização. O segundo é a condição e o terceiro é a atualização, tá? Eu costumo chamar, para ficar mais fácil de decorar, de inicia, testa e altera. Vocês vão entender um pouquinho mais pra frente o porquê desses nomes aí que a gente vai utilizar, tá? Então, a gente inicia, a gente testa e a gente altera. Então, o que é a inicialização, né? A gente vai estar trabalhando com uma variável que é do tipo inteira nesse loop para que ele faça essa repetição que seja contada. Então, o primeiro processo é a gente iniciar essa nossa variável, tá? Então, por isso que ele tem a inicialização aqui dessa variável. Então, vamos dizer que essa variável seja um C. Eu gosto de usar sempre o C, o I ou o J, tá? Então, vamos dizer que essa variável seja o C, de contador. Então, a gente vai iniciar ela. O que é iniciar ela? É dar um valor para essa variável, para que ela possa começar. Então, ela vai começar lá com o valor 0, com o valor 1. A gente que vai definir qual que é o valor que essa variável vai começar, tá? O segundo parâmetro é a nossa condição. Então, aí a gente vai estar verificando esta variável, se ela está dentro do valor que a gente quer ou não, tá? Essa condição... É importante que a gente indique que enquanto ela for verdadeira, é que a gente vai repetir o loop. Então, sempre usem essa palavra, porque às vezes a gente confunde um pouco em como colocar essa condição, né? Então, usem essa palavra. Enquanto a condição for verdadeira, eu faço a repetição. E por último, a gente faz a atualização. Atualização de quem? Dessa mesma variável. Então, ó, a gente inicia, a gente testa e a gente altera uma mesma variável, tá? O que é essa atualização? Para que a gente possa, uma hora, parar o nosso processo de repetição, eu preciso que essa variável esteja alterando, porque senão, vamos supor assim, tá? Eu iniciei minha variável lá com 0, que é o C igual a 0. Eu dei para ela esse valor. E a minha condição é que enquanto ela for menor do que 2, ela vai ficar repetindo, certo? Então, num primeiro momento, na hora que eu iniciei o meu processo, ela é 0. Aí ele vai testar. 0 é menor do que 2? Sim. Então, ele vai entrar nos nossos comandos e vai fazer aqueles comandos. Ao final, se eu não alterasse essa minha variável, o que ia acontecer? Ela ia continuar sendo 0. E ela sendo 0, ela ia continuar podendo ser utilizada, porque a condição ainda ia ser verdadeira. Então, ela ia repetir. E se eu não altero ela de novo, ela novamente
vem com o valor 0 e novamente o teste é verdadeiro e ela vai repetir e aí eu não acaba essa repetição. Então a gente vai na verdade, acabar chegando num bug do nosso programa, porque ele não vai finalizar, tá? É muito comum que a gente faça isso alguma vez, que a nossa estrutura de repetição ela não finalize e acaba dando um problema ali, enfim. Isso é muito comum mesmo que a gente faça, tá? Então é bom a gente ir treinando para a gente entender o porquê que ela não, o porquê que ela não acabou, por que nosso programa não consegue continuar, não consegue finalizar ela. Normalmente é problema nessa atualização junto a essa condição. Tá? Então, essa atualização, essa alteração, faz com que o nosso contador, esse valor aqui, esse C que começou com 0, ele possa alterar ao final da nossa condição, tá? Ao final desses comandos aqui. Então, a gente pode colocar ele, por exemplo, fazendo o C recebe ele mesmo mais 1. Então, o que vai acontecer, tá? Vamos entender aqui. Num primeiro momento, ele inicia o nosso C. Então, o C recebe 0. Então, ele abre uma variável lá, que é C, e vai estar recebendo esse valor aqui como sendo o valor 0, tá? Aí ele testa essa variável C. C é menor do que 2? Sim, porque 0 é menor do que 2. Então, ele vai e faz todos esses comandos que estão aqui. Ao final de fazer esses comandos, ele altera o valor de C de acordo com essa instrução aqui. Então, o C recebe ele mesmo mais 0. Então, quer dizer que esse C, ele vai receber o valor dele, que é 0, mais 1. 0 mais 1, 1. Então, ele recebe 1. Tá? Ele substitui o valor dele. Lembra que variável é um espaço na memória que permite que a gente vá trocando os valores ali dentro, substituindo. Então, eu acabei de substituir por 1. E aí, ele não inicia mais, tá? Esse início é só realmente no início da nossa estrutura for. Ele só vai fazer uma única vez. Depois, ele vai só fazer teste e alteração. Teste, alteração, teste, alteração, tá? Então, ele não inicia mais, então o meu C continua valendo 1. E aí, ele testa. 1 é menor do que 2? Sim, é menor. Então, ele faz o comando. E aí, quando chega ao final do comando, ele altera novamente. Então, o nosso C vai receber ele mesmo mais 1. Só que agora ele é 1. E 1 mais 1 é 2, tá? Então, ele vai substituir o valor dele aqui por 2. E ele testa novamente. Agora, o teste é: 2 é menor do que 2? Não, o teste não é mais verdadeiro. E aí, ele finalizou a nossa estrutura de repetição. Tá? Então, por isso que eu coloco aqui como sendo inicia, testa e altera, porque aí ninguém esquece. Grava essas 3 palavrinhas na cabeça. A estrutura for precisa de 3 parâmetros: inicia, testa e altera. Então, você inicia uma variável, um contador, você testa esse contador e você altera esse contador. Nesse caso, ó, a nossa estrutura de repetição ela foi realizada 2 vezes, porque eu comecei com o 0 e eu fui até o valor que seria menor do que 2. Então, eu fiz a vez 0 e eu fiz a vez 1. Então, 2 vezes, tá? Não fiz a vez 2 porque ele estava com o teste menor do que 2, não menor ou igual. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado nesses valores de início e de teste e também de alteração, porque a gente precisa colocar o número de vezes que a gente quer realizar aquele processo. Então, vamos supor agora que a gente quer realizar um processo 5 vezes. Tá? Para realizar esse processo 5 vezes, se eu inicio com 0, eu preciso que ele seja menor do que 5, o teste. Porque aí ele vai fazer a vez 0, a vez 1, a vez 2, a vez 3, a vez 4. Quando chegar na vez 4, né, o C igual a 4, ele já fez 5 vezes, e aí quando ele alterar para 5, 5 não é menor que 5, então ele não repete. Só que existem outras possibilidades, ó. Eu posso também fazer com que esse C seja menor ou igual a 4, e também vai dar certo, porque ele vai fazer o 1, o 2, o 3, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Fez 5 vezes. E ele não vai fazer a 6ª vez, porque aí ele já vai ter chegado no valor 5, e 5 não é menor ou igual a 4. Tá? Mas ele vai ter feito a vez 4, porque 4 é igual a 4. Então, ele entra nessa condição. Outra possibilidade é eu iniciar com 1 o meu computador e ir até o
menor ou igual a 5. Então, ele vai fazer a vez 1, a vez 2, a vez 3, a vez 4 e a vez 5. Porque 5 é menor ou igual a 5. Quando ele chegar no 6, 6 não é mais menor ou igual a 5. Então, não faz mais. Ou eu posso iniciar ele com 1 e fazer ele até igual a 6. Porque ele também vai fazer 5 vezes. A vez 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Quando ele chegar na C igual a 6, 6 não é menor que 6, então ele não faz. Então vejam que existem várias possibilidades. E isso às vezes pode acabar atrapalhando um pouco a gente. Então quando a gente vai ajustar a estrutura for, quando a gente vai configurar ela, a gente precisa ter bastante consciência do que a gente está fazendo, tá? Para que ele não faça vezes a mais do que a gente realmente queria. Bem, aqui a gente tem um fluxograma, então, dessa estrutura for indicando o que ele vai realizar, tá? Então, a gente já tinha visto lá o fluxograma anteriormente, mas agora de forma mais detalhada, ó. Então, a gente começa inicializando a nossa variável. Então, essa daqui é a etapa de inicialização, tá? Ela é como se ela estivesse fora da nossa condição, porque a gente faz isso antes. Depois é que a gente faz a condição, certo? Só que essa condição é uma condição de repetição. Então, enquanto ela for verdadeira, a gente realiza os comandos e faz a atualização ao final dos comandos. Sempre o último dos comandos ele considera como se fosse atualização, tá? A gente não escreve essa linha de atualização, porque ela já está dentro da configuração do for. Então, nossos comandos são só esses comandos aqui. É o comando que a gente quer que faça. Mostrar alguma coisa na tela, fazer alguma conta, enfim. Esses comandos vão ser realizados. Esse daqui, ele não precisa estar aqui no meio dos comandos, porque ele já está dentro da estrutura for, tá? E aí, depois que ele faz essa atualização, ele volta para o novo teste. Ele testa novamente, enquanto for verdadeiro, ele faz os comandos e atualiza. Testa novamente, enquanto for verdadeiro, faz os comandos e atualiza. Aí, quando ele chegar no novo teste, se for falso, ele finaliza a estrutura for. Então, vejam que essa inicialização, ó, não repete, porque a repetição está abaixo dela. Então, a gente inicializou nossa variável uma única vez, e aí a gente vai ficar sempre testando e alterando. Testando e alterando até que esse teste não seja mais verdadeiro, tá? Então, não esqueçam dessa palavra, enquanto. Enquanto a condição for verdadeira, a gente repete. Quando ela for falsa, a gente para de repetir. Algumas observações que são importantes em relação à estrutura for, tá? A variável de contagem, ela pode ser usada dentro do nosso loop, mas a gente deve evitar de modificar ela, tá? Então, vamos dizer que a gente criou aquela variável C, que é a nossa variável de contagem. A gente pode utilizar o C para fazer alguma coisa. Então, às vezes eu quero multiplicar, usar esse C para multiplicar alguma coisa, mas a gente não pode alterar ele. Porque se a gente altera ele dentro da nossa repetição, ele altera realmente. Lembra que é um espaço na memória, né? Então, vamos lá, naquele exemplo que a gente estava fazendo anteriormente. A gente tinha for, aí a gente iniciou nossa variável, vamos dizer, iniciou ela com 0. A gente colocou que a condição é enquanto ela for menor do que 2, e a gente alterou ela fazendo C recebe C mais 1. Ela vai ficar somando 1 cada vez. E aqui a gente tem os nossos comandos, as nossas instruções. Aí a gente resolveu utilizar esse C numa conta. R recebe C vezes X. Ótimo, não tem problema nenhum. A gente pode utilizar ele. O que a gente não pode é fazer com que o C receba qualquer coisa, ele se altere, tá? Vou colocar aqui um exemplo. Vamos dizer que o C recebe... O que vai acontecer? Por que isso daqui não pode ocorrer? Ó, ele iniciou o nosso for com 0. Então, vou abrir aqui em cima a nossa variável. Ó. C iniciado, valor 0. Aí ele testa. C é menor que 2? Sim, 0 é menor do que 2. Então, ele vai fazer essa conta. E aí, se a gente passa por essa linha aqui, ó, C recebe 1. Ele muda de 0 para 1. E aí, aqui a gente entra numa condição onde o C recebe ele mesmo mais 1. Então, ele vai receber, ele era 1, tá? Porque ele só vai realizar essa alteração depois que ele passar por todos os comandos. Então, ele passou pela alteração do C.
E aí ele era 1 e recebe mais 1. Vai virar 2. E aí, ao invés da nossa repetição ser realizada 2 vezes, ela foi realizada só uma. Porque agora 2 é menor do que, não é menor do que 2. Então ele não refaz essa repetição, tá? Ou pior ainda, vamos supor que a gente coloque aqui uma instrução onde o C recebe 0. Então, ó, a gente iniciou o nosso C com 0. Aí iniciou ele. 0 num primeiro momento. A gente testa, 0 é menor do que 0? Sim. Então eu faço essa instrução, certo? Fiz a primeira vez a instrução, então vou até anotar aqui, ó. Uma vez. Faço essa instrução e aí eu chego nessa instrução que ele fala C recebe 0. Então ele vai alterar de 0 para 0. Não tem problema nenhum. Até agora parece que não tem um erro, né? Só que aí ele vem aqui, ó. C recebe 0 mais 1, que vai virar 1. E aí ele entra novamente no nosso teste, né? C é menor do que 2? Sim. 1 é menor do que 2. Então ele vai fazer a nossa segunda repetição. Então ele vai fazer R recebe C vezes X. E aí ele vai entrar de novo nessa instrução aqui. C recebe 0. Então ele sai de 1 e volta a ser 0. E aí nessa alteração, ele vai novamente 0 mais 1, 1. Então, aqui, 1 ainda é menor do que 2. Então ele vai realizar uma terceira vez. E aí, novamente, o meu C vai voltar a ser 0. E aí, novamente, ele altera para 1. E eu novamente repito essa instrução. Então, eu acabei de fazer um bug no meu programa, onde a minha estrutura de repetição nunca vai acabar. Porque eu estou simplesmente somando mais 1 no final. Só que antes disso eu estou resetando de novo o meu computador. Então, ao mesmo tempo que eu somo 1, eu reseto ele da próxima vez. Aí eu somo 1, reseto ele. Somo 1, reseto ele. Então, eu perdi todos os meus dados, tá? Então, a gente evita ao máximo fazer alguma alteração no valor dessa variável no meio do processo, tá? O que a gente pode fazer, caso a gente precise utilizar ela e queira alterar por algum motivo, a gente duplica ela, certo? Então, eu vou fazer lá, por exemplo, um C1 recebe C, e aí esse C1 é que vai ser alterado, tá? Ele que vai virar 0, por exemplo. Porque aí a gente duplicou ele primeiro, então o C não vai ser alterado, quem vai ser alterado é esse C1, tá? Mas eu nunca posso utilizar a alteração do meu C e possa prejudicar a minha repetição. Então, a gente evita de fazer isso porque é muito comum da gente acabar fazendo essa estrutura, tá? Bem, continuando aqui, ó. Num mesmo programa com vários loops for em pontos diferentes, não alinhados, depois a gente vai ver o que é esse alinhamento, podemos usar a mesma variável de contagem para simplificar. Exemplo I ou C, tá? Então, se a gente tem vários for, só que eles não estão juntos, eles estão, tipo, separados. Então, eu tenho lá esse for. Quando eu finalizei ele, vamos supor que eu preciso começar um outro for. Eu posso utilizar essa mesma variável de contagem, tá? Eu posso fazer aqui um novo programa, onde eu vou alterar o próprio C. Por que eu posso utilizar a mesma variável? Porque nesse primeiro momento, eu utilizei a minha variável iniciando ela com 0 e fiz toda a contagem usando ela. Após eu finalizar o meu for, eu não tenho mais utilidade para ela. Acabou, eu não preciso mais utilizá-la. E aí, ela pode ser utilizada no novo for, porque ela vai ser de novo resetada. Lembra que o for, ele inicia a nossa variável. Então, essa inicialização não importa. Se aqui foi até 30, na hora que eu passar por essa linha aqui, ó, C recebe 0. Pronto, iniciei ela voltou a ser 0 e ela vai servir para funcionar como contador de um novo for, tá? Desde que eles não estejam alinhados. A gente vai ver o que é alinhamento, mas seria como se fosse um encadeamento de for com outro for. Então, este for dentro deste anterior. Aí eu não posso utilizar a mesma variável, tá? Procuramos sempre utilizar condições do tipo maior, maior igual, menor e menor igual no loop, tá?
apesar da condição diferente ou igual servir como equivalente em certas situações, ela opera numa condição bastante abrangente. E caso haja algum erro, né, alguma variável errada, pode ocasionar um bug, tá? Então aqui a gente sempre, ou quase sempre, a gente vai utilizar maior, maior igual, menor, menor igual. Então se eu quero fazer que a minha repetição repita 2 vezes, que nem é esse caso aqui, ó, eu inicio com 0, então ele vai fazer a vez 0, vai fazer a vez 1, e quando ele chegar no valor 2, ele vai testar. 2 é menor que 2? Não. Então, ele para de fazer. Então, ele fez 2 vezes a repetição utilizando essa condição. Em teoria, utilizando esse mesmo código, ele funcionaria fazendo enquanto C for diferente de 2, tá? Então, ó, ele faz a vez 0, aí ele muda para 1, porque ele vai somar 1. Ele faz quando ele for 1, porque ainda é diferente de 2, né? E ele muda para 2. E aí, a vez 2 ele pararia, tá? Funciona, aparentemente funciona. Enquanto ele for diferente de 2, ele vai realizar aquele processo. Mas, se a gente acabar alterando a mais a nossa variável, tiver algum pulo, ele nunca vai parar também. Porque eu passei da vez 2, a minha variável só continua incrementando. Então, ela vai somar mais 1, vai 3, 4, 5, 6, e ela nunca vai voltar a ser 2 de novo. E aí, por isso, a gente não vai parar o nosso loop. Então, pode acabar dando algum bug e atrapalhar todo o nosso processo. Então, a gente sempre prefere utilizar, ao invés do símbolo diferente, um valor fixo, a gente usar menor. Porque, nesse caso do menor, ó, ele fez as vezes 0. Então, ele testou, né? Deu certo e ele fez. Aí, ele virou 1. Ele vai fazer a vez 1, porque 1 é menor do que 0. Aí ele soma mais 1. Vamos supor que por algum erro ele somou mais 2, tá? Então ele virou, ao invés de 2, ele virou 3. Mesmo assim, o 3 vai parar. Ele não vai fazer mais uma vez, ele fez só 2 mesmo, tá? Então, por qualquer erro que tem ali no nosso código, ele consegue parar sem que ele fique repetindo ali eternamente, tá? Que é um bug comum nas estruturas de repetição, a gente fazer uma repetição eterna. Mais observações sobre o for. Quando a gente trabalha com atualização, normalmente a gente vai trabalhar com incremento ou decremento do valor do contador em 1, tá? Em uma unidade. Então, quando eu escrevi lá aquele alteração, né? C recebe o C mais 1, ele, na verdade, é o nosso C++, tá? Esse código aqui, ele é um código enxuto, né? Um código mais simplificado, mas ele significa a mesma coisa. Ele está incrementando em 1 o valor do C. E se a gente quisesse fazer o decremento, subtrair 1 do valor do C, que seria C igual C menos 1, é a mesma coisa que o C menos menos. Normalmente, então, a nossa estrutura for vai utilizar um desses dois, C++ ou C menos menos. Porque como a gente quer fazer uma contagem, a gente vai contar de 1 em 1. Então, ele fez uma vez, fez a segunda, fez a terceira, fez a quarta. Então, ele pode ir de 1 em 1, tá? Mas, em alguns momentos, pode ser que a gente queira pular alguma vez. E aí, a gente pode sim estar utilizando outros tipos de incremento, tá? Esse daqui, ele está incrementando em 2 o valor do C. E aqui ele está decrementando em 2 o valor do C. Então, esse código aqui, ó, é o equivalente ao C recebe C mais 2. E esse daqui é o equivalente a C recebe C. Esse daqui é o equivalente a I recebe I mais 5. E esse é o equivalente a I recebe I 4, tá? Quando que a gente vai utilizar isso? Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente queira mostrar os números que são pares para uma pessoa, tá? Então, eu vou lá começar com o 0, tá? Com o C igual a 0. E eu vou mostrar ele mesmo, vou mostrar o C para a pessoa. Ao invés de eu mudar para 1, eu vou mudar direto para 2, tá? Depois 4, 6, 8, 10. Então, eu estou mudando de 2 em 2. É mais fácil para mim. E eu posso estar utilizando o próprio C como o mostrar na tela. Eu não estou alterando ele, lembra disso.
A gente pode utilizar o C à vontade, o que a gente não pode é alterar ele dentro da repetição, tá? Então, não tem problema a gente mudar de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, independe. Até fazer operações mais complexas, se for o caso. O que a gente tem que tomar cuidado só é para que a gente entenda que vai ter que ter uma parada isso, tá? Então, a gente precisa configurar lembra que o for ele tem o inicia, o testa e o altera, né? Precisa configurar esse teste para que ele dê certo com a alteração que a gente escolher. Mas o mais comum é a gente utilizar incrementos ou decrementos. Então, a gente está somando um ou subtraindo um daquela variável de contador, tá? Ao terminar o loop for, o último valor armazenado na variável de contagem se mantém. Então, vamos supor que eu realizei aquela minha estrutura lá de for, C se a com 0, enquanto o C for menor que 2, o C mais, ou seja, ele incrementa em 1. E aqui eu fiz lá um monte de instruções. Então, ele inicia com 0, tá? A primeira passagem ele vai começar com 0. 0 é menor que 2, ele vai fazer as instruções, e aí ele soma mais 1 no valor dele. Então, ele vai virar 1. Aí, 1 ainda é menor do que 2, ele vai fazer as instruções, e ele vai somar mais 1 no valor dele. Então, ele vai virar 2, mas a repetição não vai acontecer, porque 2 não é menor que 2. Só que ele se mantém com esse valor, tá? Então, se a gente pedisse para mostrar o valor do C depois de realizar o for, nesse caso aqui, ele seria 2, porque ele termina e vai continuar com o valor que ele foi incrementado aqui pela última vez. Um exemplo agora para a gente entender um pouco melhor dessa estrutura for, tá? Uma calculadora simples de tabuada. Então, o que é a tabuada? Lembra? Tabuada, então, do 3. A gente vai fazer 3 vezes 0, depois 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, vezes 5, vezes 6, até chegar no 10, tá? A gente poderia fazer isso por um programa comum. Então, a gente pede para a pessoa digitar o número, e aí a gente faz todas essas contas e mostra na tela, tá? Então, eu ia lá pedir para a pessoa, digite o valor, o valor da tabuada, né? O número para a tabuada. Então, a pessoa ia lá e ia digitar o número, por exemplo, 3. Tá? Então, lá na variável num, eu ia ter 3. Aí, eu ia mostrar na tela. Eu ia fazer a conta, resultado, recebe 3 vezes 0. E aí, eu ia mostrar na tela o resultado. Aí, depois eu ia fazer resultado, recebe 3 vezes 1. Ia mostrar na tela 3 vezes 1. Resultado, recebe 3 vezes 1. Só que olha a quantidade de comandos que eu ia ter que fazer. Só para fazer o cálculo e mostrar na tela, mostrar assim, sem mais nenhuma mensagem deixando bonitinho o texto, só mostrar mesmo o resultado. Eu ia gastar 2 linhas para cada número. Então, 2 para o 0, 2 para o 1, 2 para o 2. Então, no final, como a gente tem 0 até o 10, são 11 números. Então, no final, a gente ia ter feito 22 comandos só para poder fazer a tabuada desse número 3, tá? No caso, se a gente utiliza a estrutura de repetição, eu vou precisar, dentro da minha estrutura de repetição, colocar apenas 2 comandos, porque ele vai repetir esses 2 comandos para mim, tá? Para todos os outros números. Então, ele vai repetir fazendo vezes 0, depois vezes 1, depois vezes 2, depois vezes 3, e vai repetir esses mesmos 2 comandos, certo? Então, ao invés de fazer 22 comandos, eu ia fazer só 2. Então, vamos ver como que fica. Ó. Aqui a gente colocou tudo dentro do void setup. Vamos supor que a gente não está utilizando o void loop para não ficar repetindo o processo, tá? Então, tudo dentro do void setup. A gente configura a porta serial, né? Com uma taxa de 9.600. E aí, a gente vai pegar uma variável que a pessoa vai digitar. Aquela variável lá 3. Está dentro da nossa variável chamada num. A gente vai começar um contador, tá? Esse contador aqui eu chamei ele de i. I igual a 1. E o que a gente vai fazer? Aqui eu comecei com 1, mas poderia começar com 0, tá? Para fazer a tabuada do 0 também.
mas aqui a gente está começando com 1, não tem problema. O que ele vai fazer? Depois de iniciar esse contador, ele entra num processo de teste. Enquanto esse i for menor ou igual a 10, porque eu quero fazer o vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, enquanto ele for menor ou igual a 10, o que eu faço? Eu faço a continha 1 vezes i e mostro o resultado para a pessoa. E aí eu incremento ele em 1. Então, o 1, a primeira vez lá. Vamos iniciar todo o processo. Ó. Vamos fazer teste de mesa aqui. Então, quando a gente passa por essa instrução, significa que a gente acabou de abrir um espaço na memória, tá? Que é referente ao número. E a pessoa digitou um número. Porque a pessoa digitou, então, o número 3. Passamos por essa instrução. Significa que a gente tem um espacinho na memória para a variável i e que ela já iniciou com o valor 1. Aí agora a gente vem para essa instrução aqui. Então agora a gente está com i menor ou igual a 10? Sim. 1 é menor ou igual a 10. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o cálculo, tá? De num vezes i e vai mostrar na tela para a pessoa. Então lá na tela a gente tem aqui uma tela. Ele vai mostrar 1, que é 3, vezes i, que é 1, e o resultado dessa conta, porque ele vai fazer aqui, ó, num vezes i. 3 vezes 1, 3. E aí ele vai incrementar mais 1 no i. Então, o i, ao invés de 1, vai virar 2, tá? Então, lembra que esse comando aqui é um comando de incremento de uma unidade. Então, ele vai virar 2. Virou 2 o meu i. Agora ele volta, ó, onde que ele volta? Ele volta para o teste, não volta para a inicialização, tá? Ele volta para o teste. Então, ele testa de novo. 2 é menor ou igual a 10? Sim, verdadeiro. Então, ele vai mostrar na tela o número 1, que continua sendo 3. O número ele não altera aqui, tá? Continua sendo 3, vezes o i, que é 2 agora. E vai fazer essa conta e mostrar na tela também. 3 vezes 2, 6. E aí, ele vai lá e altera em mais 1 o i. Então, de 2, ele vai virar 3. O que ele faz novamente? Ele repete o teste, ó. Então, 3 é menor ou igual a 10? Sim. Então, ele mostra na tela o num, que é 3, vezes o i, que é 3 agora, e o resultado, que é 3 vezes 3, 9. O que ele faz agora? Altera novamente o i. Então, altera em mais 1, incrementa, né? Virou 4. Aí ele vai lá e repete o processo. 4 é menor ou igual a 10? Sim. Então, o que ele faz? Mostra na tela. O número é 3, vezes o i, que é 4, e o resultado de 3 vezes 4. Aí, o que ele faz agora? Ele novamente altera, incrementa o valor i. Então, vira 5. Aí ele testa. 5 é menor ou igual a 10? Sim. Então, ele novamente mostra na tela. 3 vezes o número, que é 5. Número que no caso é i, tá? Que é 5. E faz a continha. 3 vezes 5, 15. E aí ele altera novamente o i. De 5 vira 6, tá? Porque ele está sempre incrementando em 1. 6 é menor ou igual a 10? Sim. Então ele vai mostrar 3 vezes 6 igual a 8. E aí ele incrementa mais 1 no i. Vira 7. 7 é menor ou igual a 10? Sim. Então ele vai fazer 3 vezes 7 igual a 21. Agora ele incrementa mais 1 no valor do i. Então 7 vira 8. 8 é menor ou igual a 10? Sim. Então ele vai fazer 3 vezes 8 é igual a 4. Vou apagar aqui. Aumentar o tamanho. Vai caber tudo. Aí, de novo, ele altera o valor do i. De 8 vira 9.
9 é menor do que ou igual a 10? Sim. Então, ele vai fazer 3 vezes 9 igual a 27. E ele novamente altera o valor de i. De 9 vai para 10. Aí ele testa novamente. 10 é menor ou igual a 10? Sim. Então é igual, né? Então é verdadeiro ainda. 3 vezes 10, ele mostra na tela, é igual a 30. E aí ele altera novamente o i. Então de 10 vai para 11. E aí ele testa uma última vez. I é menor ou igual a 10? 11 é menor ou igual a 10? Não. Então ele finaliza o nosso programa. E aí ele mostrou na tela todas essas contas sem ter que fazer 22 comandos escritos. Ele repetiu as 22 vezes os mesmos comandos, né? Mas foi o próprio programa que fez isso, a gente não teve que fazer, tá? Então facilita muito a nossa vida, ainda mais se a gente tivesse que fazer repetições maiores, né? Então, vamos supor que a gente quisesse mostrar essa tabuada até o número 20. Então, a gente vai fazer, contando aqui, né? A gente ia ter que fazer as 40 repetições. Então, é importante que a gente utilize essas estruturas de repetição. Caso aqui a gente está mostrando o for, que é a estrutura de repetição contada, para que a gente repita processos sem ter que ficar repetindo o código, tá? Bem, agora que a gente já fez o fluxograma deste programa, vamos fazer no Arduino o programa para fazer essa calculadora de tabuada simples. Vamos ver como que fica na estrutura for lá, escrever todo esse programa, tá? Vamos dar uma olhadinha. Bem, então a gente está aqui já com a ideia do Arduino aberta, com o SimuliDE também. E a gente vai começar então escrevendo o nosso programa, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é adicionar bibliotecas. Nesse caso, a gente vai utilizar o scanf, então precisamos adicionar a biblioteca Arduino STL. Então, a gente começa aqui o nosso código pelo hashtag include e escrever logo Arduino. Abre o sinalzinho de menor, Arduino stl.h. Bem, biblioteca inclusa, a gente vai então declarar nossas variáveis, tá? As nossas variáveis vão ser do tipo inteira, porque a gente vai precisar pedir para a pessoa digitar um número para a gente poder fazer a tabuada. Vai ser a variável num inteira. E a gente precisa também declarar a nossa variável do for, que é o contador, tá? A gente pode declarar essa variável dentro do próprio for. Eu vou mostrar para vocês como a gente faria isso, mas eu prefiro sempre declarar ela antes, para garantir que ela já está ali e a gente não vai ter problema. Vai chamar ela de i, que nem a gente chamou lá no fluxograma, tá bom? Então, declarado aqui as nossas duas variáveis. Lembrando, né, o contador é uma variável, então a gente precisa declarar ele, tá? Agora a gente vai começar o nosso void setup fazendo a configuração da serial. Serial.begin 9600. Vamos agora colocar uma mensagem aqui dizendo o que é o programa da tabuada, tá? Então, serial.println cálculo tabuada. E aí, vamos colocar um /n aqui. E aí a gente vai agora começar pedindo para a pessoa digitar um número para fazer a tabuada, tá? Então, serial.ln digite um para fazer a tabuada. E a gente vai pegar esse número, vai ler ele e vai guardar na variável num. Então, scanf tem dois parâmetros. Primeiro parâmetro, o tipo de dado que a gente está lendo, que é do tipo inteiro. Então, abre aspas duplas, porcentagem i, é o tipo inteiro. Depois da vírgula, a gente coloca, então, o segundo parâmetro, que é o endereço onde a gente vai guardar esse dado que está sendo lido. A gente vai guardar ele na variável num. Então, a gente utiliza o símbolo e comercial, que é o endereçamento, e coloca o nome da variável, que é num, tá? Aí, ponto e vírgula. Agora, a gente vai, então, fazer a estrutura for. Tá? Vou dar aqui um enter para a gente poder deixar ela separada. Vejam que a gente está fazendo tudo no void setup, só para que a gente não se confunda
as duas estruturas, tá? O void loop, o void setup é aquele que vai realizar uma vez só, certo? O void loop a gente deixa ele de fora por enquanto. Se a gente quisesse, a gente podia colocar ele dentro do void loop também, tá? Ia ser uma repetição dentro da estrutura de repetição, mas não tem problema. Mas vamos deixar ele do lado de fora por enquanto. Então, a gente começa escrevendo for, abre parênteses, e a gente vai iniciar a nossa variável, tá? Então, lembra, o for ele tem 3 parâmetros, inicia, testa e altera. Eu tinha falado para vocês que a gente poderia fazer a declaração da variável aqui em cima do contador, mas a gente também pode declarar ele direto aqui. Para declarar, é só a gente escrever int i, tá? A gente já está declarando ele e a gente poderia iniciar ele com valor int i igual a 0, por exemplo. Mas a gente já declarou lá em cima, então a gente só vai iniciar mesmo ele, iniciar o valor dele, dar um valor inicial. Então, i igual a 1 e recebe 1, tá? Ponto e vírgula para o nosso próximo parâmetro. Então, são 3 parâmetros, inicia, testa e altera. A gente já fez o inicia e recebe 1. Agora, a gente vai testar. Lembra, usa a palavra enquanto. Então, o teste é enquanto o i for menor ou igual a 10. Porque a gente quer que ele faça com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, enquanto o i for menor ou igual a 10. E agora o terceiro parâmetro é a alteração. I mais. Ele vai incrementando 1 a cada passagem, tá? Então, inicia e recebe 1. Testa enquanto i for menor ou igual a 10. E altera i mais. Agora, a gente vai fazer a nossa repetição. O que vai repetir é isso que vai dentro do for, tá? Então, o que vai repetir? A gente vai mostrar o número, então, serial.print, o número que a pessoa digitou, 1, certo? A gente vai mostrar o símbolo de x para indicar o vezes, então, serial.print. Vamos colocar o x. E a gente vai mostrar o número que a gente está multiplicando, que vai ser o próprio i, o próprio contador. Então, da primeira vez vai ser o número que é, sei lá, que a pessoa digitou 3, o xzinho do vezes e depois o indicativo dele, né, que no caso aí é o i, que vai ser 1. Aí da segunda vez o i já vai ser 2, da terceira vai ser 3, e por isso que a gente vai utilizar o próprio i como o númerozinho ali, tá? Então aqui a gente vai ficar com serial.print a gente vai colocar então o i. Serial.print i. E aí a gente vai mostrar o símbolo de igual para poder mostrar o resultado, tá? Serial.print igual. E agora a gente vai finalizar, né, colocando o resultado. Aqui vejam que eu não criei uma variável para o resultado, tá? A gente pode fazer a conta direto na tela da pessoa, a gente não precisa guardar em uma outra variável. Se a gente quiser criar essa variável também não tem problema, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como a gente faz direto, sem utilizar uma variável. Então, serial.print. Agora eu vou utilizar o ln, porque é a última linha, tá? Eu estou utilizando sem o ln, porque a gente está fazendo aqui tudo na mesma linha, né? Para ficar tudo alinhadinho. Agora eu vou utilizar sem o ln. Então, agora eu vou fazer a conta. 1 vezes i. E vejam que essa conta eu não precisei colocar em uma variável, tá? Eu coloquei ela direto aqui. Meu for está finalizado, tá? E como eu estou dentro do void setup, eu não vou colocar nenhum delay, né? Porque não faz sentido nele aqui, porque ele não repete. E também não vou colocar ele nenhum enter, nem nada, porque ele também não vai repetir, tá? Então, tá prontinho o nosso programa. Aqui, ó, mais uma vez lembrando, eu poderia estar criando uma variável R, fazer a conta primeiro, R, recebe, e mostrar o R, certo? Eu prefiro direto colocar assim dessa vez.
Então, vamos verificar o nosso programa. Então, agora a gente está compilando ele para ver se toda a parte textual, né, que a gente fez, ela tá certinha. Não tem nenhum erro aí. Enquanto ele está fazendo a compilação, a gente vai verificando algumas coisas que são importantes, né? Primeiro a gente vai vir aqui e vamos verificar se a porta-com está certa, que é a nossa porta-com 5, para a gente colocar com o Arduino aqui, esse é a porta-com 7, tá? Que é aquele parzinho que foi criado pelo Com0Com, programa Com0Com, para emular portas seriais, tá? Aqui, ó, finalizou, eu vou então exportar binário compilado. E aqui no meu SimulIDE, eu vou pegar o Arduino, vou colocar aqui, poder para ele para simular. Então, vou clicar com o botão direito e vou vir em abrir porta serial. Aqui, de novo, na porta serial, vou clicar com o botão direito em propriedades. Na propriedade dessa minha porta serial, o nome da porta eu vou mudar para COM7. Tá? No meu caso é COM7, vocês precisam ver no de vocês. Sempre lembra de dar uma olhadinha aqui na taxa de transmissão, tá? No bound a gente colocou 9.600 aqui, no programa aqui também tem que estar 9.600 para funcionar. Então tudo certo agora com a serial, vou abrir ela para comunicar, ó, tá funcionando. E agora eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em carregar firmware, tá? Vou selecionar aonde eu salvei. Eu salvei aqui no binário compilado. Eu salvei como Arduino 15, certo? Aula 15. Eu vou aqui para essa aula aqui. Abrir ela. É sempre esse daqui, tá? É o arquivo do próprio Arduino. É o binário compilado. Já está aqui. Vou abrir aqui o material para a gente e vamos iniciar aqui. Cálculo da tabuada. Digite um número para fazer a tabuada. A gente tinha feito teste com 3, então vou colocar o próprio 3. Então, ó, 3 vezes 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 6, 8, 3 vezes 7, 20, 3 vezes 8, 4, 3 vezes 9, 27 e 3 vezes 10, 30. Então, ele mostrou a tabuada pra gente, fazendo vezes 1 até o vezes 10. Pra gente repetir como a gente tá dentro do void setup, a gente liga, tá? E agora vamos fazer a tabuada 8. 8, desculpa, 8 vezes 1, 8, 2, 16, vezes 4, vezes 4, 56, vezes 5, 40, vezes 6, 48, vezes 7, 56, vezes 8, 64, vezes 9, 72, vezes 10, 80. E se a gente quisesse que ele fizesse primeiro 8 vezes 0, o que a gente faz? É só a gente iniciar aqui, então, o for, ó, i igual a 0, porque aí ele vai fazer o 0, 1, depois o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Desde o 0 até o 10. Ao invés de começar direto. De lado, agora vamos exportar. Agora ele vai começar no 0, vai fazer até o 10. Clicar com o botão direito, recarregar firmware, porque já estava carregado com o mesmo nome, né? Só salvei por... E aí, deixa o número para fazer a tabuada, vou digitar o 3 de novo. 3 vezes 0, vezes 1, 4, 5, 9, 10, tá? Então, fez certinho pra gente a tabuada aqui. E se a gente quisesse colocar esse programa dentro do void loop para repetir, tem problema? Nenhum, tá? Ou então, ó, copiar ele aqui,
até essa parte aqui, ó. Dá um Ctrl C nele. E vou colar ele aqui no void loop, certo? E vou deletar ele daqui. Vai ficar repetido, né? Comecei aqui. Serial.print. Digite um número da tabuada, ele vai ler o número, vai guardar e vai começar o for, tá? Aqui no final só vou adicionar então aquele serial.println com /n, né, para ele poder dar um enter entre um e outro. E vamos adicionar aqui também o delay, para ele dar um delayzinho de uma interação para outra. Aí vamos testar novamente o programa e ver se ele está funcionando. Certo? Agora corta e faz o teste da lógica, né? A gente fez o teste na compilação, ele está testando se a gente não escreveu nada errado no texto. Certo no texto. Agora a gente está vendo. A gente vai ver, né? Nada errado na lógica. Recarregar firmware. E digite o número da tabuada. Vou fazer a tabuada do 5. Agora vamos fazer a tabuada do 7. Ele vai ficar repetindo pra gente. Tabuada do 3. Tabuada do 9. Certo? Então, funcionando o nosso programa de tabuada. Gente, esse daqui foi o programinha para a gente poder fazer a tabuada e a gente utilizou para isso a estrutura de repetição for. Nunca se esqueçam, a estrutura for ela tem início, teste e a alteração de um contador, tá? Então a gente iniciou o contador recebe 0, a gente testou fazendo a repetição funcionasse enquanto esse i fosse menor ou igual a 10 e a gente foi alterando ele em mais um a cada passada. A gente utilizou o i no meio do processo, então eu mostrei ele na tela e eu utilizei ele numa modificação, mas eu não alterei ele. Lembrando, eu posso usar, eu só não posso alterar. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre a estrutura de repetição for. Muito obrigada por vocês terem acompanhado e até a próxima aula.